Agora eu queria trazer a história do Pedro. Pedro Henrique, 26 anos. Ele estava na casa do pai quando a mulher dele chegou e os dois começaram a discutir. Segundo a família do Pedro, o motivo foi ciúme. Aqui é a foto do casal com a criança. A mulher não gosta que Pedro frequente a casa dos pais. Depois da discussão, ela foi embora. Pedro Henrique também saiu, só que ele não foi mais visto e nem deu mais notícias. A casa do pai dele fica no Jardim Varginha, na zona sul de São Paulo. No dia seguinte à briga, a mulher voltou à casa do sogro e da sogra e trouxe as roupas do marido, sacolas com as roupas do marido, dizendo que queria a separação. Eu não quero mais ele, eu não quero mais o Pedro. Podem ficar com ele. E aí os pais perguntaram, mas cadê o Pedro? O casal tem uma filha de 3 anos. O que aconteceu com este rapaz de apenas 26 anos? Um mistério que já dura 4 dias. O mistério está no ar, a reportagem também. Ele discutiu com a mulher, foi embora e nunca mais voltou. Pedro Henrique tem 26 anos, trabalha como pedreiro. O jovem nunca havia sumido assim. Já são 4 dias sem notícias do rapaz. A família dele está aflita. A gente está aflito, meu irmão. Volta para casa, por favor. Minha mãe está muito angustiada, a gente está angustiada, sem paradeiro, sem saber onde você está. Volta para nossa família, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. No dia em que desapareceu, Pedro veio à casa do pai dele aqui no bairro Jardim Varginha, na zona sul de São Paulo. Ele estava se confraternizando com a família, aproveitou até para pintar aqui na parede dessa piscina, fez homenagem à família dele. Mas por volta das 9 horas da noite, a esposa do Pedro veio até aqui. A partir daí, acontece um desentendimento entre eles. Mas quem vai explicar isso pra gente são os parentes do Pedro. Para começar, o próprio pai, que também se chama Pedro. Quando o senhor estava aqui e a sua nora chegou, como é que estava o comportamento dela? Ela chegou muito nervosa, xingando ele, ela bateu na porta, eu fui abrir na porta, fui pegar na mão dela, ela disse assim, não quero pegar na sua mão não. Aí cadê o Pedro? Tá aí, tá Pedro. Ele chamou o Pedro, saiu pra fora, o esposo dela. Aí lá fora começaram a brigar os dois. Como ele tava com o celular, ficou pedindo celular, até que ele deu o celular. Desde que deu o celular pra ela, ela pegou e foi embora, que era o que ela queria. Aí ele também foi junto. Aí ele foi junto até certo ponto, não demorou nem 5 minutos, ele já voltou. Aí ele voltou, passou direto, não falou com a gente nem o que aconteceu e deitou um pouquinho. Nisso que ele deitou um pouquinho, ele já saiu aqui, ó, voltado e falou nada, só falou e foi embora. Tudo isso aconteceu na sexta-feira passada. Pedro saiu da casa do pai dele sem dizer para onde iria e sumiu. Na manhã seguinte, a família do Pedro ainda não sabia que o rapaz estava desaparecido. Foi somente por volta das 10 horas da manhã que a família dele teve a surpresa. É que a esposa veio até aqui e trouxe os pertences do pedreiro. Imagino o susto para vocês quando então vocês se deram conta de que ele não tinha ido para a casa da esposa. Sim, exatamente, né? Porque até então a gente sabia da briga, né? Sabia que ela tinha vindo aqui, brigado, né? Tomado o celular dele, né? Então até então a gente não tinha contato com ele. Aí foi que ela chegou por volta de umas 10 horas, né? Trouxe as coisas deles, entregou para minha mãe. Aí foi aí que veio a preocupação, né? A gente já começou a procurar ele pelo bairro, né? E o que ela comentou quando trouxe essas coisas? Ele não voltou para casa, ela quis então se separar. Ela comentou que estava cansada de toda a situação que estava passando, né? Que não aguentava mais, né? Que veio entregar as coisas dele e deixou aí. Pedro e a esposa ficaram juntos por 8 anos. Eles têm uma filha de 2 anos. Segundo a família do pedreiro, o casal tinha uma relação conturbada. E na última vez em que se separaram, há mais ou menos 8 meses, Pedro conheceu outra mulher. Se envolveu com outra pessoa. E essa pessoa acabou ficando grávida dele, né? Só que aí nesse intervalo, né, ele voltou para a esposa. Até então foi quando a esposa descobriu que essa menina estava grávida, que ninguém sabia, a família também não sabia. Aí foi que ficou mais tumultuada a relação dos dois, né? Mas apesar da gravidez da outra mulher, Pedro ainda chegou a voltar para a esposa. Só que a partir daí, a relação do casal ficou ainda mais conturbada. Então, né, a confiança acabou, né? A outra mulher vive por perto, é isso? Sim, ela vive aqui por perto, os parentes dela também vivem aqui por perto, né? Então isso deixava ela um pouco insegura, né? Tentamos entrar em contato com a mulher de Pedro, mas ela não atendeu às nossas ligações.
Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora. Apesar da crise no casamento, a família do pedreiro garante que a esposa também está preocupada e tem ajudado nas buscas. Os parentes de Pedro dizem que a outra mulher que espera um filho do pedreiro também não faz ideia de onde ele está. A única pista do paradeiro de Pedro levou a família à região do terminal rodoviário do Tietê. Eles descobriram que o pedreiro costumava frequentar a área quando precisava esfriar a cabeça, principalmente depois de brigar com a esposa. Demos umas voltas ali na região, paramos em 2 padarias. Uma primeira padaria falou que esse rapaz não era muito estranho. Na segunda padaria que a gente passou, falou que esse rapaz tinha passado lá de sexta para sábado, com muito abatido, chorando, falando do que tinha acontecido. Entrava em detalhes até sobre a discussão com a esposa? Sim, deu detalhes sim, o que aconteceu, porque ele estava daquele jeito triste, abatido. Aí depois disso o cara falou que ele foi lá no hotel, se hospedar, depois disso não viu mais ele. Um dos irmãos do pedreiro registrou um boletim de ocorrência. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Será que Pedro decidiu embarcar em algum ônibus no Tietê sem avisar a ninguém? Para onde foi o pedreiro? E por que não deu notícias até agora? Então é uma aflição muito grande, né? Saber que tá por aí, ele saiu sem dinheiro, tá sem celular, sabe? A gente não sabe onde é que tá, se tá com fome, tá com frio, né? É difícil, é uma angústia muito grande, sabe? É um desespero muito grande, né? Pelo amor de Deus, meu filho, não faça disso com o pai, não. O pai tá muito mordido com você, meu filho, você fazer disso comigo, meu pai. Pelo menos ele me avisasse pra onde foi, pra onde vai, pra onde fica. Não faça disso não, meu filho, o pai tá muito abalado. Olha, tem um pai aflito, a gente ouviu esse pai clamando pelo retorno do filho, só que a gente não sabe o que aconteceu, se ele foi embora, se ele sumiu, o que eu acho difícil, porque ele não deixaria de passar informações para a mãe e para o pai que ele gosta tanto, e ele pode ter sido levado por alguém, pode ser deparado com alguém, pode ter sido vítima de um ataque, de uma vingança. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Vou pedir para o Duriel encher a tela aqui com a foto dele. Se você viu esse rapaz, Zona Sul de São Paulo, Pedro Henrique, entre em contato com a polícia, entre em contato com o Disque Denúncia, o seu nome vai ser mantido em sigilo, ou então entre em contato conosco no nosso WhatsApp, porque a gente se certifica das informações e passa às autoridades competentes. Exatamente. Ele deve ter saído por aí, tá andando, porque ele tem uma mulher com uma filha, tem uma outra mulher que está esperando um filho, e aí deve estar com problema, a cabeça deve estar cheia de problemas. E aí o problema importante é comunicar, liga para o pai, liga para a mãe, fala, olha, estou aqui, está tudo bem. Se você souber, ligue para a gente aqui onde ele está, o Pedro Henrique, e vamos fazer exatamente a felicidade dessa família toda.